Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 21 de maio, sexta-feira da 7ª semana da Páscoa. Estamos já praticamente às vésperas da grande solenidade de Pentecostes, concluindo assim o tempo pascal. A antífona de hoje nos diz assim: Cristo nos amou e nos lavou dos pecados com o seu sangue e fez de nós um reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. Aleluia. Apocalipse de São João, capítulo 1, versículos 5 seguintes. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 21, versículos de 15 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando era jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos então neste pequeno trecho do Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 15 a 19. Poderíamos dizer que aqui nós temos um episódio de uma confissão de Pedro a Jesus depois da traição. Jesus que pergunta insistentemente por 3 vezes se Pedro é capaz de amá-lo mais que os outros. E Pedro então diz a Jesus, e é bonito que primeiramente nós sabemos e temos consciência de que Quefas, Pedro ou Pedra, foi um nome que Jesus deu a Simão, filho de João. E quando então Jesus pela primeira vez chama, ou melhor, quando ele se dirige durante as 3 vezes se dirige a Pedro, ele diz: Simão, filho de João, tu me amas. Nos recordando que Deus nos chama pelo nome a cada um de nós. Nos chama pelo nome que temos. E diante então de cada resposta
que Pedro vai dando então a Jesus, Simão vai dando a Jesus, Jesus lhe confia uma missão. Na primeira pergunta, Jesus então confia a missão a Simão de apacentar os meus cordeiros. Depois, esta expressão cordeiro, ela vai se, nas outras duas respostas, muda para ovelha. Se ele é capaz de apacentar as ovelhas, pois o único cordeiro é o próprio Cristo, cordeiro sem mancha, sem mácula. Vamos pensar então que esta realidade do cordeiro se englobe a toda a igreja, corpo místico de Cristo. Depois, cada resposta como ovelha significa a cada pessoa a qual São Pedro ele iria acolher como representante de uma comunidade ou aqueles que o Senhor lhes confiaria. A cada pessoa particular. Frei Gilson canta esta passagem do Evangelho e, por meio da canção dele, nós entendemos e compreendemos de uma forma muito mais simples aquilo que vários exegetas vão dizendo. Jesus pergunta a Simão se ele é capaz de amar com amor doação, e Simão diz: Senhor, Tu sabes que eu te amo como amigo. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo como amigo. Por duas vezes Jesus pergunta a Simão se ele é capaz de entregar um amor, doação, entrega, o ágape, o amor, doação inteiro no seguimento a ele. E Simão então vai dizer do amor, amizade. E na última pergunta, portanto, Jesus muda a pergunta. Ele se conforma, poderíamos assim dizer, ou compreende que naquele momento Simão ainda não era capaz de viver um amor tão grande, um amor doação, o ágape. E ele então diz: então, Simão, tu és capaz de me amar como amigo? E então Simão Pedro vai dizer: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo como amigo. Não é menosprezando, não é fazendo com que, ou dizendo que o amor, a amizade, é um amor mais rebaixado do que o amor ágape. Nós precisamos entender aquilo que se encontra lá no capítulo 15 do Evangelho de São João. São João nos diz que não há prova de amor maior. Jesus está nos falando do que dar a vida por seus amigos. Portanto, Pedro compreende que por meio da amizade ele pode alcançar sim o amor ágape, o amor doação, o amor entrega de amor ao próprio Cristo. Esta pergunta hoje é voltada a cada um de nós. É como, ou verdadeiramente, por meio da palavra, o Senhor nos chama pelo nome e nos pergunta: Padre Marcos, tu és capaz de me amar mais que estes? Tu me amas? E eu sou convidado a responder com confiança: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo e quero te amar como amigo. Pois o próprio Jesus vai nos revelando que ao vir ao nosso encontro, Ele quis se fazer amigo de cada um de nós, para que o amor que Ele tem para conosco seja devolvido, seja recíproco de nossa parte. Estamos vivendo o caminho com a Virgem Maria e neste 21º dia o tema é a confissão. Se te acusas, Deus te desculpa. Parece incrível, mas são muitos os cristãos que não apreciam e fogem do sacramento da confissão. Só teriam a ganhar, mas ao invés, nem se dão conta disto. Tão prontos para ir ao médico pelo menor mal-estar do corpo, descuidam-se, porém, da saúde da própria alma,
como se fosse um pano de chão. Talvez ignorem os grandes benefícios do sacramento ou o considerem só no seu aspecto mais penal, a acusação das próprias misérias. É necessário considerar os grandes frutos positivos que a confissão nos dá. Na vida de Santo Antônio de Pádua, se conta que um dia um grande pecador foi confessar-se com o santo, depois de ter ouvido um sermão seu. O arrependimento do pecador era tão grande, tão vivo, que lhe impediu de falar pelos contínuos soluços. Santo Antônio então lhe disse: filho, escreve teus pecados e depois volta. O penitente foi, escreveu os pecados em uma página, voltou ao santo e leu a lista das culpas. Qual não foi a surpresa ao fim da leitura? Deu-se conta de que a página tinha voltado a ser branca, sem um traço de escrita. Eis o símbolo da alma que volta pura da confissão. Diz Santo Agostinho: quando o homem descobre as suas falhas, Deus as vigia. Quando se esconde, Deus a descobre. Quando as reconhece, Deus as esquece. Ainda mais eficaz é São Francisco de Sales, com esta breve frase: se tu te desculpas, Deus te acusa. Se tu te acusas, Deus te desculpa. Pelo resto, continua Santo Agostinho, é preferível suportar uma ligeira confusão a um só homem que ver ser coberto de confusão e vergonha junto a inúmeras testemunhas no dia do juízo. Era isto que também Padre Pio dizia aos seus penitentes, e é assim. Votos para o dia de hoje. Propósito de confessar. Pedir perdão de todas as confissões mais mal feitas. Meditar a parábola do filho pródigo, Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.